Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite aí para cada um de vocês. Mais uma semana, né, que a gente vai estar nesse encontro telepresencial aí. Não é da forma como nós gostaríamos, mas infelizmente a situação ela tá assim para todo mundo, né? Então o mundo todo até faz nós refletirmos sobre um pouquinho as nossas atitudes, o nosso trato com o próximo. E interessante que quando nós iríamos imaginar que diante de toda essa modernidade que nós temos aí, que um dia fôssemos passar por uma situação dessa. Mas eu tenho plena convicção e certeza que tudo o que acontece na vida de cada um de nós, ela serve para um propósito maior e é isso que eu desejo para todos nós. Vamos lá! Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas de atendimento à criança e ao adolescente. E aí a gente tem uma série de artigos dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º, artigo 87, artigo 88, artigo 136, que traz políticas que devem ser adotadas pelos poderes públicos, pela União, pelos estados, pelos municípios, pela sociedade de modo geral, justamente para reforçar a ideia que o Código nos traz de proteção ao menor, proteção à criança, proteção ao adolescente. E por que nós temos a necessidade de termos esses artigos específicos que determinam essas políticas a serem adotadas pelos poderes públicos, pela sociedade, justamente para reforçar a ideia de Estado democrático de direito, onde nós temos a participação de todo o povo na criação e elaboração das leis, e para que o povo entenda também que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E em especial, e aí a gente tem, né, um princípio dentro do direito que é muito importante, que é o princípio da igualdade. E aí a igualdade nada mais é, nos ensinamentos de Rui Barbosa, que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Por isso que nós temos não só a Constituição, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente trazendo uma preocupação especial com os menores, com aquelas pessoas que estão em situação de hipossuficiência. E aí olha só que interessante, vou até aproveitar o tema da nossa aula de hoje para trazer uma notícia que eu acabei de ver no jornal. A gente tem muitas crianças que não têm o convívio familiar, que muitas vezes vivem sob a tutela do Estado, seja nos conselhos tutelares, a gente tem aí o CREM, aqui no âmbito nosso de Pouso Alegre, pessoas que não possuem todo o apoio da família, que muitas vezes acabavam tendo a escola como meio inclusive de subsistência, porque tiravam as suas refeições da escola. E aí diante desse cenário que nós estamos vivendo aí, eu vi uma reportagem que algumas crianças estavam passando necessidade, porque não tinham mais a escola e em razão disso não estavam conseguindo fazer as suas refeições. Olha só como é que é importante nós termos uma política de atendimento à criança e ao adolescente justamente para preservar os hipossuficientes, que são essas partes mais fracas dentro da nossa sociedade. E aí vocês vão ver, dentro dos slides que eu postei essa semana, uma série de políticas que são adotadas pela Constituição, reforçadas por esses artigos que eu falei para vocês, artigo 4º, artigo 87, artigo 88, artigo 136,
que trazem essa ideia justamente de uma preocupação maior com a criança e com o adolescente, indo de encontro à Constituição e não mais uma situação que nós tínhamos anteriormente com o antigo Código de Menores, que tinha somente uma preocupação muito maior com aquele menor infrator. E na verdade hoje nós temos a preocupação com as crianças e com os adolescentes de modo geral, de modo global, independente da sua condição no que diz respeito à infração legal. Então, fica aqui a minha reflexão aí para esse período que nós estamos passando. Deem uma olhadinha nos slides, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me dar um alô pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp aí. Deem uma olhadinha nesses artigos que eu falei. A matéria dessa semana é uma matéria mais curtinha, mais enxuta, mas tá bem completinho lá pelos slides. Deem uma olhadinha nos artigos do código e eu vou ficando por aqui desejando para cada um de vocês uma feliz Páscoa, que vocês possam realmente passar ao lado dos seus familiares, ao lado dos seus, e que vocês desfrutem desse momento de convívio familiar aí. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível. Bons estudos, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu!